Como eu disse, hoje é um dia muito especial para nós que somos pais. É um dia onde nós somos mimados, é um dia onde nós somos celebrados, é um dia onde nós somos servidos, é um dia onde nós escutamos lindas palavras vinda dos nossos filhos, que são nosso bem maior, e também a aprovação das nossas esposas, que eu sei que a sua esposa deve ter dito isso para você, mas a minha esposa fez uma baita declaração: você é o melhor pai. E a gente escuta isso e a gente realmente fica com o coração alegre, porque palavras boas nos motivam, nos deixam felizes. Reconhecimento das pessoas que nós amamos sobre a paternidade nos dias de hoje é algo sensacional. Eu amo ser pai. Eu não sei vocês, mas eu tenho 3 filhos, 1 cachorro e 3 peixes. Eu estou quase montando um zoológico em casa, porque é porrada todo dia, é legal pra caramba, estressante, mas legal. Mas eu amo a paternidade, eu curto a paternidade, eu curto estar com os meus filhos, eu curto vê-los crescer, eu curto estar presente nos jogos que eles têm, nos campeonatos que eles participam. Tudo é gostoso no dia de hoje. Eu particularmente me considero um bom pai. Eu sei que eu faço o melhor que eu posso pelos meus filhos, e eu morreria por eles sem titubear. Eu entraria na frente de um caminhão, de uma bazuca, de um avião para salvar a vida de qualquer um deles. Isso, aos olhos humanos, pode fazer com que as pessoas entendam que eu sou um bom pai, ou então que eu posso ser um exemplo, mas não é sobre mim, porque você que é pai provavelmente faria o mesmo pelo seu filho. E para mim não existe mérito nenhum nesse tipo de discurso. Olha como eu sou bom, eu daria a vida pelos meus filhos. Todo bom pai daria a vida pelos seus filhos. Então, por que eu estou falando isso? Porque não é sobre mim. Não é sobre como eu curto a paternidade ou como eu sou um pai presente. Porque Deus é muito mais maravilhoso do que eu. Essa semana eu conversando com o John, em um momento que nós estávamos ali, eu fazendo um tempo de devocional, eu falei: John, você sabe que eu sou apaixonado por você? Ele falou: sei. Eu falei: você sabe que eu sou louco por você, eu te protegeria de qualquer um. Ele: até do homem mais forte do mundo? Eu falei: de qualquer um. Provavelmente eu ia tomar uma surra do homem mais forte do mundo, talvez, mas eu entraria, tá tudo certo, eu te amo, você é meu filho. Eu falei: mas existe alguém que te ama muito mais do que eu, a ponto de eu nem conseguir te explicar em palavras o tamanho do amor que Ele tem por você. E essa pessoa é Deus. Eu falei: e é por isso que existe uma tentativa de Satanás de roubar o seu propósito, porque Satanás quer que você não conheça o amor de Deus sobre a sua vida. E foi muito legal, foi um bom papo com uma criança de 7 anos, ao mesmo tempo de forma simples, mas profunda. Mas eu sinto que eu tenho a obrigação de fazer com que os meus filhos entendam que, embora eu, aos olhos deles, possa ser um bom pai, Deus é muito melhor e muito mais maravilhoso do que eu, mas infinitamente mais maravilhoso do que eu. Mateus 7,11 diz assim: ora, se vós que sois maus, quem é que é mau? Só eu? Quem é que pai e mãe que é mau? Todos nós somos maus. Você erra ou você não erra? Sim ou não? Você peca ou você não peca? Então nós somos maus. Perfeito é só Deus. Eu tenho uma bronca de gente que quer se colocar no mesmo patamar de Deus. Para mim é inconcebível. Essa semana eu aconselhando um cara, e esse cara tentando me convencer de algo que ele deveria fazer. Eu falei: mas você está pedindo meu conselho e quer me convencer do que você deve fazer? Eu não estou te entendendo. Resolve o que você quer fazer. Não, porque Deus fez, Jesus fez isso. Eu falei: mas Jesus é Jesus, você é você. Eu não vou pegar barro, cuspir no barro e passar na cara de ninguém, porque Jesus fez aquilo. E não é porque Jesus fez daquela forma que eu vou fazer da mesma forma. Eu tenho o Espírito Santo vai me direcionar, mas isso é uma outra história. Por que eu estou querendo te falar isso? Porque hoje existe uma tentativa, não de nos elevar a Deus, mas de rebaixar Jesus a nós, como se fosse possível nós atingirmos e sermos como Jesus. Nós somos imperfeitos, nós somos maus, isso é um fato. E a Bíblia diz: vós que sois maus,
sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Hoje nós vamos falar sobre esse Pai, o Pai mais incrível que a humanidade poderia conhecer. Agora, por que as pessoas têm tanta dificuldade de enxergar a bondade do nosso Pai? Eu admito que talvez a minha realidade seja muito diferente da realidade de algumas pessoas aqui. Eu reconheço que eu fui e sou muito privilegiado de ter tido um pai presente, um pai que me amou, um pai que me educou, ao mesmo tempo que, cara, eu consigo replicar aquilo que eu vi nos meus pais para a vida dos meus filhos. Eu me considero um bom pai, sim, né? Enfim, o ambiente que eu cresci coopera para que eu tenha uma boa experiência quanto à paternidade. Mas talvez a realidade de muitos aqui seja uma realidade diferente. Talvez existam pessoas aqui que nunca tenham conhecido seus pais. Outros que conhecem, mas preferiam não ter conhecido. Porque o pai foi abusivo, porque o pai foi cruel, porque o pai não amou, porque o pai não cuidou, porque o pai não fez aquilo que ele deveria fazer, e então existe aquele ódio. Existem pessoas que sentem saudades, e aqueles que nunca, nem uma vez na vida, se sentiram amados pelos seus pais. Cada um tem uma história, mas uma coisa é irrefutável: a presença ou a ausência de um pai ela gera grande influência na vida de qualquer filho. Mãe não substitui o papel do pai. Mãe é mãe, pai é pai. Ponto. Para você que é pai, não terceirize o seu papel como pai para que a sua esposa faça. Nós fomos criados, Deus criou o homem e a mulher de forma bem distinta. O homem tem um papel, a mulher tem outro papel. Agora, sabe por que existem tantas mães solos? Mãe solo? Porque muitos pais são egoístas, irracionais e desprovidos do amor que vem de Deus. E aí a mãe tem que assumir um papel e se desdobrar para ser mãe e ser pai também. Eu já estava brincando com uma pessoa e eu falei com ela, ela falou: Feliz Dia dos Pais. Eu falei: para você também. Era uma mulher. E dói falar isso. Sabe por que dói? Não porque ela é uma má mãe, ela é excelente, tanto que ela tem que fazer o papel da mãe e do pai. O que dói é saber que essa pessoa, essa mulher, poderia ter tido um marido que cuidasse dela e cuidasse também da sua casa, para que ela não precisasse fazer dois papéis. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Deus criou o homem com um propósito, o homem com um propósito. O que tem faltado para os homens no Brasil? Por que nós temos visto tantas famílias destruídas? Por que nós temos visto tantas crianças sem identidade, sem se achar, sem propósito? Por que nós temos visto o número de suicídio crescer entre os adolescentes? O que tem acontecido com os pais? Essa é uma crítica para os pais, e eu creio que a grande maioria aqui é muito maravilhoso como pai. Mas talvez esse seja um ponto de reflexão na sua vida. Você tem sido um bom pai? Muitos querem substituir a presença pelo presente. Eu não posso estar presente, então eu dou um presente. Ele não pode ter minha presença, então toma aqui um presentinho. Eu entendo que cada história é uma história, cada família é uma família, e talvez você tenha que trabalhar muito para trazer sustento e dar o melhor para seu filho. Está tudo certo. Esse é o papel do pai. O papel do pai é trazer provisão para casa e segurança. Só que muitos chegam em casa, após uma semana fora, viajando, trabalhando, e preferem se encontrar com os amigos para jogar um futebol, para desestressar. Preferem deixar os filhos com os avós e curtir um final de semana com a esposa sozinho em um hotel. A partir do momento que Deus te deu a oportunidade de ser pai, faça valer a pessoa que Deus confiou em suas mãos.
porque isso vai gerar caráter, vai transformar e vai preparar o seu filho ou a sua filha para um futuro muito sinistro que ela vai encontrar daqui para frente, porque tem sido difícil, família. Agora, se nós estamos falando que o homem foi criado para ser o sacerdote do lar, a autoridade sacerdotal, se o homem não se sujeita a Cristo, o que significa o homem que não obedece os preceitos, ele não segue uma ética moral cristã, não deixa a luz de Cristo brilhar, o lar então não tem um bom sacerdote. E se esse homem se ausenta da família e dessas características, obviamente a casa fica sem sacerdote e isso gera muitos traumas. Entretanto, eu preciso te lembrar que não se pode olhar para Deus com a perspectiva das suas péssimas experiências que você teve enquanto seu relacionamento com seu pai biológico. Hoje, nessa data tão importante, eu preciso frisar para vocês que Deus é um bom pai a despeito das suas péssimas experiências. E nada muda quem Ele é. Talvez isso esteja sendo um tanto quanto dolorido. Talvez você tenha entrado aqui e falado, cara, eu não vim para ouvir essa mensagem. Mas Deus está aqui, porque Ele quer curar a sua vida no dia de hoje. Para que você entenda que a despeito das falhas dos homens, Ele te ama e Ele é um bom Pai. Hoje eu quero desconstruir muitas coisas que têm sido ditas ultimamente, começando pelas características de Deus. Deus tem inúmeras características. Se eu perguntar para qualquer um aqui, você vai citar várias características que Deus tem, qualidades, adjetivos. Vocês participam comigo aqui agora? Amém? Quem pode me falar o que Deus é para você? Boa, Deus é misericordioso, amém? Porque as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós temos vários exemplos de que Deus é um Deus misericordioso. Quem mais pode falar? Bondoso. Deus é bondoso, sim ou não? Você é digno do céu? Não, nem eu nem você. Através da bondade e do amor dele, é que nós fomos resgatados. Quem mais que Deus é? Justo. Isso é bom, quem falou justo aí? Isso é muito crente, cara. É bom falar isso, porque nos dias de hoje, onde se prega muito sobre hipergraça, se esquece de falar que Deus é amor, mas Deus também é justiça. E que sem santidade ninguém verá Deus. Então, muito bom o seu ponto. Próximo, quem acha? Esse foi muito profundo. Meu tudo. Quem falou aí? Perdoador. Se Deus não nos perdoasse? Sabe? É impressionante a paciência que Deus tem conosco. Muitos de nós incorremos no mesmo erro diariamente, e ainda assim Ele continua nos amando. Não é louco como nós conseguimos replicar isso na vida dos nossos filhos? Você fala para o seu filho, não faz isso, e ele continua fazendo, e você continua amando. É só para você ter uma noção do tamanho do amor de Deus. Não se compara com o nosso. O que mais Deus é? Deixa eu ir para esse lado aqui, que esse lado aqui está muito quieto. Juiz. Amoroso, Deus é amoroso. Quem mais? Paz. Pai. Chegamos onde eu queria. Você percebe como nós passamos por tantas coisas antes de falarmos de Deus Pai, sendo que Pai deveria ser a primeira coisa que nós deveríamos lembrar sobre Deus? Tudo que vocês disseram estava absolutamente certo, biblicamente baseado e incrivelmente revelado através de vocês. Ótimo, mas acima de tudo, Deus é Pai, e isso não muda. Ele é alegria, Ele é bom, Ele é criador, Ele é provedor, Ele é cura. Deus é tudo isso e muito mais, mas essa característica, Pai, deveria ser aqui, deveria estar primeiro na nossa mente. Eu quero que você entenda isso, porque na multiplicação de pães, Jesus agradece ao Pai. No Evangelho de João, capítulo 30, ele diz que não buscava fazer a vontade dele próprio, Jesus dizendo, mas que buscava fazer a vontade do Pai.
Em outra passagem, num momento de aflição, Jesus diz: Pai, se possível de mim, afasta de mim esse cálice. Quando perguntado pelos seus discípulos, então como nós devemos orar, ele começa a oração dizendo: Pai nosso que estás no céu. Romanos 8, 15 a 17 diz assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Acima de qualquer característica, Deus precisa ser o seu Pai, porque é isso que você é a partir do momento que você reconhece o sacrifício dele por você. Nesse texto, nós podemos ver como nós nos tornamos filhos, recebendo o espírito de adoção, e quando esse espírito entra em nós, existe um clamor que significa Abba, Pai. Sabe o que significa Abba, Pai? Significa papai, paizinho. É como Deus ama ser chamado. Agora, você percebe que chega a ser engraçado. Quando nós vamos orar, nós falamos: Deus, Pai, muito obrigado. E você talvez até coloque Pai várias vezes ao longo da sua oração. Mas de fato você entende a paternidade de Deus? E aqui eu não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo só perguntando aqui, gerando perguntas para que você traga a reflexão e reflita sobre como você enxerga Deus. Sabe por que isso é muito sério? Ter essa revelação? Porque se você não tiver a revelação correta de quem de fato Deus é, você vai ter uma vida e um relacionamento com Ele completamente distorcido. Uma vez eu vi uma pregação do Douglas Gonçalves, que ele fez uma pergunta: quem é Deus para você? Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quem é Deus para você? E ele respondeu essa pergunta, afirmando que essa era a pergunta mais importante da vida de qualquer ser humano. Porque se as pessoas tivessem uma visão errada de quem Deus é, as pessoas também teriam uma visão errada de quem elas eram. Se você tiver uma ideia errada de quem Deus é, você tem uma ideia errada do que é a vida, pelo que você foi criado, pelo qual é o seu propósito, quem morreu, quem se sacrificou, quem decidiu te adotar. E hoje você precisa entender algo fundamental. Hoje é a revelação que nós precisamos entender: que Deus é Pai. Mas essa grande dificuldade desse entendimento se dá pelas experiências péssimas que as pessoas têm ao longo de suas vidas, por conta de relacionamentos ruins. E essa péssima experiência faz com que as pessoas olhem para Deus com base nas perspectivas e histórias que elas viveram ao longo de suas vidas. Eu quero dar uns dados para vocês aqui. Olha só como a questão da paternidade é cruel. No ano de 2003, havia 5,5 milhões de crianças que não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. 2013, 5,5 milhões de crianças que não tinham o nome do pai na certidão de nascimento. Alguém conhece alguém que não tem o nome do pai na certidão de nascimento? Só eu conheço ou mais alguém conhece? Vou fazer uma pergunta para vocês, porque talvez a sua resposta seja diferente da minha. Essa pessoa buscou quanto tempo, ou continua buscando, por encontrar o pai? Sim ou não? A pessoa que eu conheço, aliás, eu conheço 2, 3 pessoas que não tinham o nome do pai na certidão de nascimento, e o que elas tinham em comum era uma busca por querer conhecer o pai, para que colocasse o nome na certidão de nascimento, porque aquilo tinha um valor especial. Olha a lacuna que é deixado por isso. Eu lembro quando eu estava na faculdade, eu estava desviadaço, eu acho que eu nem era crente ainda, e eu tinha um cara que estudava comigo, que ele já tinha 2 filhos, mas o engraçado é que ele não via os filhos dele, e naquele tempo eu já olhava e falava: cara, eu não quero ser assim,
E um dia ele virou para mim e falou assim: ei, por que você não faz um filho? Eu falei: cara, que tipo de pergunta é essa? E pensa que eu acho que eu nem era crente mesmo, porque a minha experiência com Deus foi depois disso. E eu falei para ele, porque eu não quero ser um pai como você. Ele falou: como? Eu falei: onde estão seus filhos? Você viu o seu filho andar? Você viu o seu filho fazer alguma coisa? Você perdeu absolutamente tudo da primeira infância dele, tem perdido, só para falar que tem um filho? Qual a graça nisso? Eu quero ter um filho para ajudar, para olhar e ver ele crescendo, e ajudar ele para o mundo, e educar. Eu falei: fazer filho. Mas percebam como essa é a mentalidade de muitas pessoas. Se não fosse assim, não tinham tantas crianças sem o nome, sem o nome dos pais na certidão de nascimento. Que é outro dado, só no estado de São Paulo, 750 mil pessoas de 0 a 30 anos não possuem o nome do pai na certidão de nascimento. Eu não vou perguntar aqui se alguém tem esse tipo de problema, porque isso pode ser uma grande questão para você. 11,6 milhões de famílias brasileiras são compostas por mães solo. Por isso que as pessoas dizem que amor de mãe não tem igual. Dificilmente você vai ver uma mãe separando do marido e deixando os filhos. Na vasta maioria das vezes, quando acontece uma ruptura familiar, a mãe faz questão de ter os filhos por perto. Você entende esses dados e a ausência do pai na criação de um filho, o quanto isso é maléfico para a sociedade? Isso faz para muitos com que a falha do seu pai biológico coloque em xeque o amor e a paternidade de Deus. Muitos nunca chegaram a conhecer o seu pai, porque talvez o seu pai se omitiu, ou porque o pai não quis. Outros conheceram, mas foram trocados por amigos, foram trocados pelo lazer. E o que tem em comum é que todos esses pais escolheram não se dedicar aos seus filhos. Mas é por isso que Deus é muito diferente. Porque enquanto os pais biológicos decidiram não assumir, Deus decidiu te escolher e te assumir, a despeito dos seus erros e a despeito das suas falhas. Porque Ele é bom. Deus nos deu o espírito de adoção, e Ele te amou tanto a ponto de entregar Jesus por você. Eu nunca entregaria um dedo do meu filho por qualquer um aqui. Desculpa. Mas eu duvido que você faria diferente de mim. Corta a mão do seu filho, senão o pastor Ramon vai morrer. O que você falaria? Estarei presente no velório desse grande homem. É mentira? Sim ou não? Deus entregou o filho para morrer por você. Isso não é um conto, isso não é uma fábula, isso é história, aconteceu. E existem promessas que nos garantem a vida eterna ao lado de Jesus. Você precisa assumir e reconhecer que Ele te amou. E segundo Paulo, segundo esse texto, nós somos co-herdeiros com Cristo. Sabe o que significa ser co-herdeiro? Significa ser herdeiro juntamente com. Ou seja, toda a herança que Jesus tem, você vai ter também. Se somos herdeiros com Cristo, temos acesso ao Pai, assim como Jesus teve. 1 João 3:1 diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filho de Deus. Você foi chamado filho de Deus. Antes de você poder chamar Deus de Pai, você foi chamado filho de Deus. De fato somos filhos de Deus, conclui essa mensagem. Deixa eu te falar uma coisa, Ele é o Pai e Ele não erra. O seu nascimento não foi um vacilo, não foi a consequência de uma noite irresponsável. Você nasceu por um propósito, você nasceu por uma razão, e a razão pela qual você nasceu, Deus quer revelar para você. Mas enquanto você insistir que Ele não é bom, que Ele não é um bom Pai, que Ele é tudo, Ele é paz, Ele é amor, Ele é alegria, mas Pai não dá. Enquanto você não reconhecer que Ele é um bom Pai,
você não vai ter a revelação completa do Deus verdadeiro que te amou. E é isso que você precisa entender. Pare de questionar quem Deus é e aceite que Ele é o seu Pai e te ama. Amém? Segunda coisa que eu quero falar é sobre a essência de Deus. Quantos aqui tem celular? Pega o seu celular na mão aí. Promete que não vai ver notificação? Amém? Pega o seu celular aí. Pegou? Liga ele. Está funcionando? Você consegue acessar os aplicativos? Agora desliga ele, se você puder. Desliga o seu celular aí. Quem desligou, diga amém. Amém? Você desligou? Você consegue fazer uma ligação com o seu celular desligado? Sim ou não? Você consegue acessar para ver quanto foi o jogo do Corinthians e Palmeiras na última quarta-feira? Hã? Você consegue responder uma mensagem, acessar a sua conta bancária para fazer qualquer pagamento, por menor que seja? Você consegue escrever um boa noite para o seu filho, para a sua esposa? Você consegue fazer alguma coisa com o seu celular desligado? Sim ou não? O celular precisa de um sistema operacional. E esse sistema operacional precisa estar ligado, funcionando, para que ele seja usado da melhor forma possível. Pois bem, da mesma forma que o celular precisa de um sistema operacional para funcionar, o ser humano também precisa de um sistema operacional, da essência, para funcionar. Então talvez você me pergunte, qual é a essência que o ser humano precisa para poder funcionar? Essa essência é a essência que só vem de Deus. Lendo a Bíblia, lendo vários estudos, e é aquilo que eu acredito, quando Jesus, lá em Gênesis 1:26, diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Essa semelhança não era uma semelhança física, mas era uma semelhança de essência. Então, qual era a essência de Deus? Alguns vão dizer bondade, alguns vão dizer alegria, alguns vão dizer paz. Mas se nós olharmos a palavra de Deus, em 1 João 4, nós temos a revelação, qual é a verdadeira essência de Deus. Eu quero ler para vocês 1 João 4, de 9 a 10, diz assim: nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Filho como propiciação pelos nossos pecados. Essa essência que eu estou falando é o amor. E se nós pegarmos nesse texto, em 1 João 4, por 27 vezes aparece a palavra amor. Por 27 vezes, em um capítulo, aparece a palavra amor. Quando nós estudamos hermenêutica, que você vai estudar a respeito da Bíblia, o que foi escrito, quando foi escrito, para quem foi escrito, quando você estuda, você entende que quando o autor cita muitas vezes a mesma palavra, que ele quis dar um enfoque naquilo. Não é comum você em um capítulo da Bíblia achar 27 vezes a mesma palavra. Então aqui fica claro para nós que a essência de Deus é o amor. E sabendo do poder desse amor, Satanás sempre quis, desde sempre, destruir o relacionamento entre Deus e o homem, para que o homem se sinta vazio e busque em qualquer outra coisa a plenitude nos seus sentimentos, menos em Deus. Qualquer coisa que seja capaz de gerar alegria momentânea, menos Deus. E é por isso que você vê pessoas que têm tudo, são atletas que são famosos, cheios de sucesso, homens ricos, influentes, que têm tudo aos olhos do mundo, mas por dentro são completamente vazios e não têm nada. Eu escrevi no meu livro que existem muitas pessoas que têm tudo, mas ao mesmo tempo não têm nada. E existem muitas pessoas que aparentemente não têm nada, mas verdadeiramente têm tudo. Quando o homem peca, o pecado entra no mundo, relacionamentos são quebrados,
e bases fundamentais são rompidas, do tipo, o homem e a mulher. O homem tinha plena confiança na sua esposa, então naquele momento a serpente entra, faz o estrago por conta do homem, e o relacionamento é quebrado, é rompido. O homem passa a criticar a mulher, o homem passa a jogar culpa na mulher, o homem passa a apontar o dedo para a mulher. Somente depois do pecado do homem existiu o primeiro assassinato. Mas também o relacionamento entre o homem e Deus foi quebrado. A pergunta que muitos têm feito, por conta desse pecado, e talvez você esteja ouvindo ao longo dos últimos anos, é: se Deus realmente é um bom pai, e a sua essência é o amor, por que o mundo é tão ruim? Quem já ouviu essa pergunta? Quem já foi questionado a respeito disso? Se Deus é bom, por que existe o mal? Se Deus é bom, por que pessoas inocentes morrem? Se Deus é bom, por que crianças morrem de câncer? Se Deus é bom, e sabe o que é engraçado? É olhar a vida de algumas pessoas que vivem como se Deus não existisse, colocando a culpa em Deus pelo fracasso dos homens. Nós não podemos olhar com Deus e para Deus com base nas nossas experiências. A verdade é que o pecado tem as suas consequências, e quem vive no erro acaba pagando em algum momento, e nós somos livres para escolher o que nós queremos fazer. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas as suas escolhas têm consequências. Se você tiver boas decisões, você vai ter boas consequências. Se você tiver decisões ruins, você vai ter péssimas consequências, inclusive afetar outras pessoas que são inocentes. Isso explica porque pessoas boas também sofrem. Vamos falar de uma pessoa que decide sair, curtir e bebe, e pega o carro para dirigir depois de ter ingerido bebida alcoólica, perdeu um pouco o senso, passa num farol vermelho, causa um acidente, mata um carro, mata uma família que estava trafegando normalmente no trânsito. Essas pessoas que estavam trafegando praticamente no trânsito, tranquilamente no trânsito, não erraram em nada, mas a consequência atingiu a vida delas também. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. Pare de colocar a responsabilidade dos seus erros na conta de Deus. Você já é bem grandinho, você já é bem grandinha para assumir a sua responsabilidade sobre os seus atos. Então, como um bom pai pode deixar com que entre o mal no mundo? Como eu disse, o mal é a consequência dos erros da humanidade. O que quer fazer com que os filhos de Deus caiam? Essa é a realidade. Sabe por que você tem tanta tentação, você tem tanta luta, você tem tantas dificuldades? Porque o diabo quer fazer com que você erre e se ferre. É isso que ele quer fazer, de forma muito clara. Deixa eu ler uma coisa para vocês. João 8, 43, 44 diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o pai da mentira, e uma das mentiras que ele tem plantado no coração do ser humano é que Deus é bravo e não se importa com ninguém. Por isso, no discurso de Satanás, parte vai para o céu, parte vai para o inferno. Mas o diabo é o típico do pai permissivo. Posso fazer isso? Pode. Posso trair a minha esposa? Pode. Posso trair o meu marido? Pode. Quero trair com 3 meu marido? Posso? Pode. Quero brigar no trânsito? Pode? Pode. Para o diabo pode tudo. Quanto mais coisa ruim você fizer, melhor. Mas a conta chega, a consequência vem. Você pode tudo. No fim, meu querido, você sabe que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir, mas também você sabe a continuação desse versículo. Mas eu vim para que tenham vida
e vida em abundância. Só que alguns estão presos somente na primeira parte. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Se esquecem que Deus é bom e veio ao mundo para te dar vida em abundância. Você precisa se apropriar disso. Hebreus 12, 15 e 8 diz assim: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de todos se tem tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ou seja, o que Deus está querendo dizer aqui é que todas as correções, todas as provações, todas as lutas que você tem enfrentado, revelam sim o amor paternal do Senhor para com a sua vida e com seus filhos. O homem é mau, mas Deus é bom, e a sua essência não muda. Qual é a essência de um brigadeiro? Quem gosta de comer? Qual é a essência de um brigadeiro? Quem falou aí? Fala, crente. Qual é a essência? Leite condensado. Vai colocar leite de soja vegano. Eu não tenho nada contra os veganos, mas façam uma coisa que não chame brigadeiro, porque brigadeiro precisa ter leite condensado. Você pode colocar bolinho doce de soja, com, sei lá, alguma coisa. Existem essências que não podem ser mudadas. Qual é a essência do suco de laranja? A laranja? Se eu tiver uma fruta parecida com laranja, que não seja laranja, vai virar suco de laranja? Por quê? Porque para que haja o suco de laranja, você precisa da laranja. E nada muda isso. Da mesma forma com Deus. Deus é amor, e independente das suas frustrações, independente do seu passado, independente das suas experiências, nada muda. Ele é amor e Ele continua te amando, e Ele continuará sendo amor até a eternidade. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ele é amor. Receba isso, meu irmão. Receba isso. Esse é o caráter, a natureza de Deus, e esse amor ele é incondicional. Mas o terceiro ponto que eu quero falar aqui para vocês, para a gente concluir, é a respeito do exemplo. Você já percebeu como um filho olha para o pai? Aquele filho que admira o pai, você já percebeu como ele imita o jeito de andar, o jeito de vestir, o jeito de se portar? Eu lembro quando o Enzo era bem pequeno, ele devia ter, sei lá, uns 3 anos. Ele estava brincando com uma amiguinha e ele fez uma tatuagem no braço. Colocou aquelas tatuagens de chiclete. Colocou a tatuagem e aí ele quis colocar no braço da amiguinha. E a amiguinha falou: não, eu não gosto de tatuagem, eu acho feio quem tem tatuagem. Mexeu com o pai dele. Ele falou: você acha isso? A partir de hoje você não é mais a minha amiga. Eu gosto muito de quem tem tatuagem. Por que ele replica isso? Não porque eu falo para ele, mas porque ele sabe que eu tenho tatuagem. Aí eu criei um caso para alguns fariseus descerem a lenha. A gente conversa depois sobre isso. Mas o filho replica. Se você pratica um esporte e você é um bom exemplo para o seu filho, provavelmente o seu filho vai replicar o esporte que você pratica. A forma de caminhar, o jeito de falar, o jeito de se portar, nós replicamos a quem nós admiramos. Muitas pessoas falam para mim, algumas pessoas têm dificuldade, porque muitos julgam o estereótipo. Ele é novo, esse pastor é novo, esse pastor é assim, esse pastor fala assim, esse pastor fala gíria, esse pastor não sei o que e tal, eu não gosto dele. Mas quando vem conversar comigo, a maioria dos casos é: poxa pastor, eu achei que você era um cara muito arrogante, mas eu percebi que você é um cara muito gente boa. Gente, perante Deus, eu perdi a conta
de quantas dezenas de pessoas já falaram isso. Uma vez chegou um cara para mim e falou assim: eu não gostava de você, mas agora até que eu gosto. Eu falei: que bom, querida. Mas quando as pessoas me conhecem na essência, sabem que eu troco ideia com todo mundo, que eu falo com todo mundo, que eu trato bem todo mundo. Você pode perguntar para qualquer funcionário aqui. Pergunta se eu trato melhor o pastor ou o Gideão. Cara, todo mundo vem cá me dar um abraço, tal, brinco com o Gideão. Por quê? Porque eu aprendi isso dos meus pais. Eu aprendi a valorizar todo mundo, a despeito da sua posição ou do que as pessoas fazem. Eu fui criado no chão de fábrica. Então eu cresci sentando e comendo marmita no chão da fábrica com outros funcionários. Isso criou quem eu sou. Então para mim não tem problema nenhum eu sentar com qualquer pessoa aqui e conversar. Não é algo forçado. Por quê? Porque eu repliquei algo que eu aprendi dos meus pais. Todo mundo é importante, todo mundo tem seu valor. Todo mundo foi criado por Deus, nós somos iguais perante a Deus. Eu não crio um filtro com base nas minhas experiências para julgar a pessoa A, B ou C. Não, todos nós somos iguais. Você quer sentar do meu lado? Senta. Você quer ter um lugar aqui na frente? Chega mais cedo, senta, está tudo certo. Todos nós somos iguais. Nós reproduzimos aquilo que nós recebemos. Agora, nós precisamos reproduzir algo que é muito especial. Paulo diz lá em Efésios 5, 1, 2: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andais em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta de sacrifício, em aroma suave. Outra vez, Paulo vai dizer assim: sede imitadores de Cristo, assim como eu também sou. Agora, por que nós replicamos modelos de paternidade dos nossos pais, ou então de líderes que nós seguimos, e não conseguimos replicar padrões básicos que todo cristão deveria aplicar? De todos os padrões que você viu, existe algum mais complicado do que esse? Amar a Deus, imitar a Deus. Cara, é difícil. Porque se nós pegarmos Jesus amou os inimigos. É difícil você amar quem pensa diferente de você. É por isso que as pessoas brigam por nada. Brigam por time de futebol diferente, brigam por posição política diferente, brigam por pensamentos diferentes. Não existe amor, não existe a intenção de amar. Porque se existisse minimamente a intenção de amar, você ficaria quieto e não debateria com o seu primo petista ou seu tio bolsonarista. Esse não seria o caso. Mas existe algo que nós temos que replicar que vem de Deus. E eu quero aqui citar duas características para você, porque isso vai fazer com que você seja liberto. E para que você entenda quem de fato Deus é. Primeira característica, amor. Nós já falamos sobre o amor, que a essência dele é o amor. Mas 1 João 3, 11, 12 diz assim: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as do seu irmão justas. Literalmente nós estamos falando desde o princípio que ele é amor. Mas esse texto mostra que não é somente ouvindo que você vai expressar que ele é amor. Mas quando nós recebemos esse sistema operacional incrível, nós entendemos que o amor que nós recebemos trabalha em prol de outras pessoas. Isso é muito sério. Porque nós achamos que nós precisamos receber esse amor e não compartilhar isso que nós recebemos. E a verdade é por isso que nós vivemos em uma sociedade doente, egoísta, que olha para si próprio e não olha para os interesses do próximo. Sabe, não está preocupado se nesse frio de São Paulo existe alguém passando frio, precisando de cobertor, precisando de blusa, precisando de comida. Eu não estou aqui criticando ninguém não, tá, gente? A ideia é levar vocês a um ponto de reflexão. Mas a verdade é que só é possível amarmos o nosso próximo como Deus quer que nós amemos, se nós tivermos a revelação do amor dele para conosco. 1 João 4, 20, 21 diz assim: se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso,
pois aquele que não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Ou seja, é um mandamento, não é opcional. E Deus não fala, ame também o seu amigo que é bacana. Ele não coloca filtro nesse amor. Esse amor é para todos. É para o seu pastor que aqui vos fala com muito amor, de verdade. Com muito amor e muito temor pela palavra de Deus. É exercido por aquele que você discorda no trabalho. Esse amor precisa ser estendido pela sua mãe que te magoou, pelo seu pai que te magoou. É dessa forma que nós vamos demonstrar quem é o amor. Porque você só consegue amar aos olhos humanos se você foi amado. Mas perante Deus, você, quando tem a revelação do amor que Deus derramou por você, você consegue sim replicar, porque a essência que veio dele está em você. Quer demonstrar gratidão a tudo aquilo que Deus fez por você? Reproduza o amor que você recebeu. Você vai fazer e vai ver a diferença que você pode gerar na vida de qualquer pessoa. Mas o segundo ponto, e a segunda característica, é o perdão. E essa característica não é fácil. Assim como amar não é fácil, perdoar também não é fácil. E é essencial falarmos sobre perdão no dia de hoje. Mais uma vez, eu não estou aqui desvalidando o que você sofreu, porque talvez você fale, é muito fácil, pastor, você falar sobre perdão, uma vez que você teve um bom pai. Seu pai não te batia, o seu pai não te abusava, o seu pai não te maltratava, o seu pai não disse que desejava a sua morte. Eu não estou aqui desvalidando o que você viveu, o que você sofreu, pelo contrário, eu sinto muito, de verdade, mas eu quero que você saiba que a natureza de Deus, ela é perdoadora. E talvez você por si só não seja capaz de perdoar, mas se Deus estiver em você, o perdão é gerado pelo Espírito, e a força que vem dele vai fazer com que você consiga liberar esse perdão. E ele derrama a sua misericórdia sobre as nossas vidas. E ele faz com que o passado fique no passado. Você lembra a oração do Pai Nosso? Diz assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. A verdade é que perdoar é libertador. Existem pessoas que querem guardar ofensa, fazem questão de guardar ofensa, porque a ofensa ela vira meio que uma segurança. Eu vou guardar a ofensa, eu vou guardar essa pedra da ofensa aqui, porque um dia eu vou jogar na pessoa que me ofendeu. Eu vou fazer ela entender o quanto ela me machucou. Essa é a ofensa, mas a Bíblia diz o contrário disso. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Perdoar não faz somente bem para a sua alma e para o seu espírito, faz também para o seu corpo físico. Uma entrevista realizada por uma emissora de televisão com um cardiologista chamado Arthur Szilard, ele disse o seguinte, eu vou abrir aspas para a frase dele: capacidade de perdoar é muito requintada e por isso precisa ser treinada, repetida como um mantra. Não perdoar pode deixar o sistema de alerta sempre ligado. A constante liberação de hormônios do estresse, como adrenalina e cortisol no nosso corpo, faz mal, atrapalha o sono, aumenta a pressão arterial, a frequência cardíaca e a glicemia. Olha o que a falta de perdão faz na vida de um ser humano, segundo um cardiologista. Então, quando nós perdoamos, o estresse associado ao ressentimento diminui a ponto de as consequências serem nítidas. E diversos estudos mostram de fato e comprovam a redução da pressão arterial, a frequência cardíaca diminuindo, tensão muscular também, muito melhor. Quem perdoa também experimenta um maior relaxamento, a pressão, o perdão aumenta a ocitocina, serotonina, dopamina, melhora a imunidade e a sensação de bem-estar, melhora o humor. Quem acredita nisso? Isso é dado, é ciência. Agora, precisou um médico dizer que você tem que perdoar para você considerar a possibilidade de perdoar porque vai fazer bem para o seu físico? Jesus é incrível e nos ensinou isso muito antes de qualquer médico sugerir qualquer estudo. Nós conseguimos
e conseguiremos ser igual a Deus, nosso Pai, imitando os passos de Jesus. Nós precisamos andar como Jesus andou, e nós precisamos ofertar as nossas vidas em favor dos outros como Ele ofertou. Nós precisamos sacrificar a nossa vida em favor dos outros como Ele sacrificou. E essas atitudes exigem sim um amadurecimento e um comprometimento. O que isso tem a ver com a paternidade? Quando nós recebemos o caráter de Deus, nós somos capazes de perdoar até aqueles que nos feriram de forma mais profunda. Um pai não deveria ser um abusador. Um pai não deveria ser um agressor. O pai deveria ser um protetor, o provedor e o encorajador. Deus é de fato tudo isso e muito mais. E você precisa nessa noite reconhecer que Ele é um bom pai. Eu queria pedir que você feche seus olhos. Eu quero concluir essa mensagem. Para muitos, Deus é alguém distante, é alguém que está lá no céu. Mas você precisa entender que Deus está mais perto do que você imagina. Deus entregou Jesus para morrer por cada um de nós. E quando Jesus foi ao céu, Ele disse que enviaria um outro Consolador, tão poderoso quanto Ele, para habitar em nós. E de fato esse Consolador existe, chama Espírito Santo, e está disponível para todos aqueles que confessarem e entenderem que Deus amou tanto, que entregou Jesus para morrer por cada um de nós. Todos necessariamente são filhos, e aí eu quero falar para você que acredita nessa linha universalista, dizendo que todos são filhos, que todos os caminhos levam para Deus. Se você me perguntar, todos são filhos, eu vou te dizer, segundo a palavra de Deus, não. Nem todos são filhos, embora todos possam se tornar filhos de Deus. João 1, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Isso significa sim que nem todos são filhos, mas que podemos nos tornar filhos. Ser filho de Deus ou não, tem a ver ou não com o fato de recebermos a Jesus no nosso coração. Estou falando para você que nunca entendeu que Jesus precisa, que você precisa fazer uma oração, entregando o seu coração para Jesus, dizendo: Deus, eu reconheço o seu sacrifício, e eu recebo e eu aceito o sacrifício de Jesus naquela cruz, por mim, pelos meus pecados. E a Bíblia diz que Jesus veio para tornar o primogênito de muitos irmãos. E a boa notícia é que sim, crendo no sacrifício de Jesus, crendo naquilo que Ele fez por você, você tem acesso a essa família celestial, e então você vai poder chamá-lo de Abba, de pai, de paizinho, e ter toda a ausência curada, e ter toda a ferida sarada. E eu creio que Deus pode preencher hoje uma lacuna que existe na sua vida. Basta você dizer sim para Jesus e receber o abraço do Pai. Queria orar com você. Se existe alguém que deseja entregar o coração hoje para Jesus, não é sobre uma religião, é sobre ter o direito a se tornar cordeiro com Cristo, ser chamado de filho. Eu quero pedir que você levante a sua mão onde você estiver, e eu quero orar com você. Glória a Deus pela sua vida. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Levante a sua mão onde você estiver, e eu quero orar com você. Existe alguém? Você não precisa ter vergonha se você entrou aqui hoje pela primeira vez, ou a segunda, ou a terceira, e você nunca fez essa oração.
e você entrou aqui hoje sem saber que Deus te amava tanto, e você até hoje não consegue sentir esse amor foi entregue através de Jesus, mas para que você sinta, você precisa se entregar. Por isso eu vou perguntar mais uma vez: existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus nessa noite? A igreja está de olhos fechados, ninguém está te vendo, mas Deus quer te encontrar nessa noite. Levante a sua mão onde você estiver, eu quero orar com você. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus? Eu acho que não. Alguém vê aí? Diaconia, está vendo? Tem alguém? Não? Então eu quero falar com você que está nos assistindo online. Talvez você deseje fazer essa oração. Se você deseja, eu vou orar, e você aponte a câmera do seu celular aí para essa tela, e depois você entra em contato comigo. Mas antes, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu confesso, Jesus, o Senhor como o meu único Senhor e o meu único Salvador. Jesus, eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, perdoe os meus pecados e me ajude, Espírito Santo, a me tornar mais parecido contigo, em nome de Jesus, amém. Agora eu quero falar com a igreja. Eu queria te pedir que você se coloque em pé. Hoje eu creio que Deus pode curar a sua vida, mas para isso você precisa se expor. Quantos aqui no dia de hoje choraram, sofreram, sentiram saudade? Existe alguém? Eu queria falar especialmente para você. Talvez você tenha sentido saudade porque você teve um bom pai, e aí a saudade fica, mas nós temos a certeza que aquele que está em Cristo foi uma nova criatura e é uma nova criatura, e um dia nós nos encontraremos na eternidade. A saudade fica, mas talvez você tenha sofrido no dia de hoje, chorado por memórias ruins que você teve, por experiências ruins que você viveu ao longo da sua vida. E a minha oração é para que Deus toque no seu coração agora, para que o Espírito derrame paz sobre você, e para que você sinta um amor incondicional que somente o Senhor pode derramar sobre a sua vida. Nenhuma falha humana pode encobrir a grandeza de Deus, nenhuma falha humana pode se comparar ao tamanho do amor que vem do Senhor. Senhor, nós declaramos que nenhuma mentira vindo de Satanás, Deus, que coloque em xeque o amor que o Senhor derramou por nós, Deus, venha prevalecer na nossa mente. Nós declaramos, Pai, a mente de Cristo sobre as nossas vidas. Deus, nós recebemos o seu amor, nós recebemos, Pai, a herança que vem de Ti, Senhor, e nós Te agradecemos pelo privilégio que nós temos de poder chamá-lo de Pai. Abba, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é muito maior do que o nosso entendimento, do que o nosso intelecto, do que as nossas experiências boas e ruins. O Senhor é infinitamente maior. O seu amor encobre a nossa história, o seu amor apaga o nosso passado, o seu amor cura as feridas que nós adquirimos ao longo do tempo e das experiências. Nós recebemos e nós Te amamos, Deus, pelo sacrifício que o Senhor nos entregou. Nós recebemos tudo aquilo que vem do Senhor e pedimos, Pai, que nenhuma mentira lançada no nosso coração venha frutificar, Pai, mas que nós tenhamos o discernimento, a sabedoria de que o Senhor nos amou. Isso é suficiente, isso importa, Deus. Às vezes, Pai, vivemos em um tempo difícil, delicado, Deus, mas o seu amor é imutável. O Senhor não muda a despeito dos nossos erros. Obrigado, Senhor, porque o seu amor não muda. Mesmo sendo tão falho, mesmo sem merecer, o Senhor continua nos amando, Deus. Mesmo, Deus, pecando todas as vezes da mesma forma, o Senhor continua nos amando. Obrigado, Deus, por esse amor sacrificial. Obrigado por esse amor incomparável. Obrigado, Deus, por esse amor, Deus,
que a mente humana não explica, mas nós recebemos com o nosso coração e com um coração grato. Obrigado, Senhor, pelas feridas que foram cicatrizadas nessa noite, nesse lugar. O Senhor é um bom Pai e nada muda a sua natureza. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor.